Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo com o Covid no Brasil e no mundo, porque a Globolist não quer que você saiba disso, não quer que você saiba o que está acontecendo no mundo. Ela quer colocar o Brasil como um país governado por um irresponsável e o pior país do mundo em relação ao controle da Covid. E nós vamos ver aqui o que é que está acontecendo, porque ela não dá nenhuma notícia sequer da Europa, dos Estados Unidos, ela não dá notícia nenhuma disso, a Globolist. Ela se fecha exclusivamente no Brasil. E aí, fechando exclusivamente no Brasil, evidentemente fica um quadro feio. Parece que o Brasil é um desastre completo. Na realidade, o desastre é geral, é mundial, porque essa Covid é uma doença que ninguém entende, ninguém sabe como é que funciona. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler essas notícias que eu achei e vou fazer alguns comentários sobre elas, tá certo? Bom, os Estados Unidos podem estar a caminho de outra explosão de Covid. Os Estados Unidos, que deu uma baixa violenta quando foi vacinado, iniciou a vacinação, deu uma baixa violenta de casos novos da Covid, mas agora nos Estados Unidos, né, as autoridades federais intensificaram os alertas na semana passada, que os Estados Unidos podem estar a caminho de outra explosão de casos de Covid-19, seguindo quem? A Europa, com uma diferença de algumas semanas e um padrão que se tem repetido ao longo da pandemia. Tá certo? Os economistas estão fazendo redução de previsões de crescimento econômico para a zona do euro. Quer dizer, para a zona do euro. O que acontece com o Brasil? O Brasil também há redução na previsão das taxas de crescimento no Brasil. E se faz um carnaval em cima disso, como se isso fosse só no Brasil. Isso fosse responsabilidade do governo brasileiro, ou seja, do Jair Bolsonaro, e en passant do ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, isso está acontecendo no mundo todo. Os Estados Unidos aí vocês estão vendo. Muito bem. Essa notícia 3, deixa eu ver o que é a notícia 3, o que ela diz? A reintrodução de medidas de lockdown em toda a Europa. Quando está falando em reintrodução de medidas de lockdown, significa que lockdown já foi introduzido algumas vezes na Europa, em toda a Europa, mas só que não está funcionando, né? Essa reintrodução alimenta temores de que a região possa sofrer outra temporada decepcionante de turismo de verão se as vacinas não se acelerarem o suficiente para permitir o relaxamento das restrições às viagens. Olha, são as duas coisas que esses idiotas da Globolist atribuem ao Brasil, né? Que é o atraso e o relaxamento de restrições no Brasil. O Brasil não está tendo relaxamento de restrições suficientes e está havendo um atraso na vacinação. Isso está acontecendo na Europa. Daqui a França acontecendo isso, né? Na Europa, falando isso. Muito bem. Agora vamos ver na França especificamente. A França impôs um novo lockdown de 4 semanas em Paris. Um novo significa que não é o primeiro. Já deve ser o terceiro ou quarto lockdown. A França impôs um novo lockdown de 4 semanas em Paris. Tá certo? A Itália anunciou mais um lockdown durante a Páscoa. Quer dizer, a Itália, muito tempo com grandes problemas, não conseguem resolver, faz lockdown atrás de lockdown e não conseguem resolver o problema. E o Brasil que está com problema. O Brasil está com problema porque não faz um lockdown. A Itália está fazendo, a França está fazendo, a Alemanha está fazendo. E não está resolvendo o problema. O problema agora está pior do que antes. A Itália anunciou mais um lockdown durante a Páscoa, enquanto algumas cidades alemãs foram obrigadas a retomar restrições que tinham acabado de suspender por causa da acentuada alta nas infecções. Meus amigos, isso é o que esse pessoal
todo está debitando somente ao Brasil. Ele não fala nenhuma menção à Europa, nenhuma menção à Itália, à França, à Alemanha, nada. Muito bem. Vamos ver o percentual de vacinações. Ó, o percentual de vacinações estava o seguinte, ontem no jornal, eu peguei. A Itália, a população, 3,68% da população está vacinada. 3,68%. A Alemanha, 3,64%. França, 3,37%. Reino Unido, 2,65%. Segundo a Johns Hopkins University. Não é uma instituição qualquer. É ela que está dizendo isso. E o Brasil, segundo a Globo Lixo, ontem, pela Globo Lixo, Jornal da Noite, estava 6,02% a população do Brasil. Meus amigos, onde é o desastre que esse pessoal da Globo Lixo está querendo colocar o Brasil, se o mundo todo está com isso? Eu vou fazer uma conclusão aqui e falar a respeito disso. Eu acho que um dos piores desastres que está acontecendo, obviamente tem um objetivo claro, que é a derrubada do Bolsonaro. Porque Bolsonaro quebrou a Globo. A Globo hoje é uma empresa quebrada. Basta dizer que a Globo não tem jornalistas. Aliás, essa mídia brasileira não tem jornalista, com raras exceções. São carniceiros. São pessoas sem competência, sem educação, sem instrução, sem conhecimentos, que estão fazendo o papel de jornalista para a Globo, por exemplo. É um absurdo ver essas mulheres e homens com o nome de jornalista dando cada opinião que é de arrepiar, por causa exatamente da falta de instrução, da falta de competência, da falta de conhecimento. E tem um objetivo claro na cabeça: destruir o governo Bolsonaro. E isso, evidentemente, está embotando a inteligência deles, se é que eles já tiveram algum dia inteligência. Porque não interessa, eles não raciocinam. Eles apenas querem destruir o governo Bolsonaro. Qualquer notícia eles interpretam como uma coisa ruim para Bolsonaro. Eles não abrem um leque de possibilidades, tá certo? E pau no Bolsonaro. Por exemplo, o atraso nas vacinas. Os países que estão atrasados em vacinações, Itália, que estão piores do que o Brasil, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, tá certo? Agora veja o tamanho da Itália e o tamanho da população da Itália. 60, 70 milhões. A Alemanha, acho que é 80 milhões. França também, 80 milhões. E Reino Unido por aí, nessa base. São países ricos, países educados, que contam com a cooperação da população. A população, se disser faz isso, faz aquilo, eles sabem como fazer. Eles mesmos procuram soluções à população, porque esse pessoal tem um nível de educação muito superior ao nível de educação brasileiro. Basta comparar o jornalismo. O jornalismo lá fora é muito importante. Você olha nos Estados Unidos, umas garotas discutindo economia com os principais economistas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem isso? Não tem. São umas bobocas, tipo a Andréa lá da Globo Lixo, e a Miriam Leitão, etc. Que não entende nada de economia. Se botar para discutir com uma garota daquela de 17, 18 anos, ou 20 anos, que estão trabalhando, 20 anos de idade, que estão trabalhando lá, dá um banho nesse pessoal. É uma diferença brutal entre uma jornalista americana ou europeia e a jornalista brasileira. A jornalista brasileira é ignorante. Só tem um objetivo na cabeça: destruição. Destruição de qualquer. Só querem destruir. Eu quero saber um dia, se chegar a possibilidade de desejarem construir alguma coisa. Eles não vão ter ideia como é elogiar, como é mostrar as coisas boas que alguém está fazendo, porque só sabem fazer e apontar para as coisas ruins. É isso que está acontecendo. Tá certo? Então a conclusão, meu amigo, que o Brasil, na foto mundial, está bem na foto mundial. Agora, se você vê a Globo Lixo, se você vê a Bandeirantes, se você vê a CNN, parece que o Brasil é um desastre total.
Parece que o Brasil é um atraso absoluto na vacinação, quando na realidade, olha aí, Itália, Alemanha, França, países ricos, desenvolvidos, Reino Unido, tá certo? Estão muito abaixo do Brasil. É um absurdo isso, não? É um verdadeiro absurdo. Meus amigos, eu quero dizer a vocês, difícil a gente ficar ouvindo as bobagens que esse pessoal solta o dia todo. Eu hoje não tenho condição nenhuma de ouvir a Globolista no seu jornal à noite, que eu era um viciado, eu observava todo dia. Tive que procurar mídias alternativas, porque não sai nada sério. Ninguém pode confiar no que eles estão falando. É preciso mostrar que a Globo tem que fechar, não é somente pelo problema que não pagou, pela falta de competência. A Globo não tem competência, não tem jornalista. Está fazendo o quê? Estão repetindo coisas do passado, coisas gravadas. O custo dela é muito alto. Ela não tem benefício nenhum. Ela é uma concessionária do serviço público. Ela tinha a obrigação de trazer alguns benefícios para a população brasileira, e ela não está. Ela está ensinando a mentir, está ensinando a ser perverso, está ensinando a ser depravado. Aliás, falar em depravado, eu assisti a entrevista do grande economista Gustavo Franco na Roda Viva. Olha, eu nunca vi um negócio daquele. Naquele, acho que 1 hora mais ou menos, ou 45 minutos, que ele falou de economia, foi perguntado sobre economia. Não tinha uma pergunta sobre economia que imediatamente não fosse levada a fazer uma comparação com o que o Bolsonaro faz. Eu senti que o Gustavo Franco estava até um pouco constrangido. Inclusive, teve uma hora que ele disse assim: nessa eu vou defender o governo, que era um negócio das vacinas. A Vera Magalhães conduziu o programa, ela dizia assim: isso eu duvido que você faz, eu duvido que alguém consiga defender esse governo. Eu achei não, foi um programa de xingamentos, não foi um programa de entrevista de um economista como o Gustavo Franco, não. Foi um programa de xingamentos ao Bolsonaro. A Vera Magalhães, eu olho para ela e da maneira que ela fala, da maneira que ela é, eu procuro um adjetivo, não acho outro a não ser escrota. É uma mulher escrota, uma jornalista escrota. Ela passa o tempo todo xingando dentro do programa. É um absurdo aquela mulher. Como é que uma mulher pode ter espaço para falar? Bom, meus amigos, é isso que eu gostaria de dizer, porque eu acho que está um negócio unilateral. Então, o grupo todo, todos os bandidos. Aliás, a carta, eu ainda não, eu vou ler a carta dos economistas, etc., e mostrar a vocês algumas das pessoas que estão ali dentro daquela carta. Tem muitos ladrões, muitos que tiveram a oportunidade de fazer um Brasil melhor e não fizeram, e estão querendo cobrar isso, tá certo? Mas é isso aí, vamos em frente e vamos ver o que é que isso vai dar. Não parece que é boa coisa não, mas eu, como sou um otimista, um completo otimista, eu tenho um otimismo incrível. Eu acordo de manhã pensando que alguma coisa boa está acontecendo no mundo. Então, e vou dormir pensando que na hora que eu for dormir, que as coisas boas vão acontecer à noite, de manhã eu vou saber que vai acontecer uma coisa boa. Eu sou um otimista completo. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado e até a próxima.